Olá, queridos ouvintes. Aqui é o Raul Silva e hoje eu convido vocês a se deixarem envolver pela atmosfera enigmática das ruas enevoadas de Londres. Iniciamos nossa viagem por um universo onde a realidade se entrelaça com a fantasia, dando vida a histórias que desafiam o tempo e a imaginação. Hoje, mergulharemos nas páginas de A Volta de Sherlock Holmes, obra que marcou a retomada de um dos maiores ícones da literatura policial, o detetive que desafiou a morte e se reinventou. Publicados entre 1903 e 1904, os 13 contos desta coletânea não só revitalizaram o personagem outra hora considerado extinto, mas também representaram um verdadeiro renascimento narrativo, capaz de transformar o cotidiano londrino em um palco de enigmas e encantamentos, sempre permeado por uma pitada de ironia e sagacidade que só Arthur Conan Doyle poderia oferecer. Neste segmento, o nosso objetivo é desvelar os mistérios que circundam a figura de Holmes, revelando os brilhantes recursos literários empregados pelo autor para criar uma narrativa rica em detalhes e nuances. Preparem seus sentidos para uma viagem em que cada palavra se torna uma pista e cada silêncio um enigma a ser desvendado. Eu convido você a repensar os limites entre a lógica implacável e o toque mágico da imaginação. E lembrem-se, o Literatura de Primeira é fruto de uma parceria entre o de primeira categoria e a Livraria Líder Cultural em Arco Verde, Pernambuco. Lá você encontrará não apenas a volta de Sherlock Holmes, mas também toda a obra de Arthur Conan Doyle. Passe lá e mergulhe nesse universo do mistério clássico. E antes de adentrarmos as páginas dessa obra-prima da literatura, eu vou adicionar um tempero de humor leve a esta jornada, dizendo o seguinte: se até a morte hesitou em levar Holmes para o outro lado, imaginem o rebuliço que a sua volta causou. Algo que nem mesmo os mais ousados poderiam registrar em seus boletins de ocorrência. Sigam comigo nessa aventura literária onde cada nota sonora e cada suspiro da cidade nos revela um segredo de um dos maiores contos de mistério já escritos. Em A Volta de Sherlock Holmes, nós somos surpreendidos pelo retorno do detetive que, desafiando a lógica e o destino, ressurge com a mesma audácia e mistério que o tornaram lendário. Esta narrativa desconstrói a ideia de uma morte definitiva, abrindo espaço para a resiliência de um gênio cuja existência parece transcender o tempo, evocando o poder da imaginação e a inabalável confiança na razão. Holmes não retorna apenas como um personagem, mas como um símbolo do renascimento. Um ser que, ao reaparecer, eleva-se a um patamar mítico onde o impossível se torna possível. Conan Doyle, com sua maestria singular, diferencia este conto dos relatos anteriores ao oferecer uma nova perspectiva sobre o herói e a arte da investigação. Aqui, o detetive se revela em sua dualidade,
entre a astúcia imperturbável e a vulnerabilidade que o torna profundamente humano, equilibrando com sutileza e ironia a eterna luta entre o bem e o mal. Cada detalhe desta reentrada é uma ode à capacidade do homem de enfrentar adversidades. Um ressurgir que nos lembra que, mesmo no crepúsculo das esperanças, a luz da razão jamais se apaga. Além disso, a obra transcende a simples narrativa de um detetive ao se tornar uma metáfora dos ciclos da existência. Ela nos convida a repensar os limites entre realidade e ficção, entre a lógica implacável e a magia do desconhecido, revelando que aquilo que se julgava perdido pode, com força renovada, reaparecer e transformar a própria essência do ser. E, se a vida nos der um revés do tamanho de uma suposta morte, façamos como Holmes, retornemos com estilo, de preferência com um charuto em punho. Essa pitada de humor sutil misturada com a profundidade da reflexão nos mostra que o retorno de nosso detetive é, antes de tudo, um convite para enxergar além das aparências e descobrir ou redescobrir o poder da reinvenção que habita em cada um de nós. Assim, ao mergulharmos na surpreendente volta de Sherlock Holmes, nós percebemos que a sua reencarnação não é apenas o surgimento de um herói, mas a reinvenção de um mito que desafia o tempo e inspira a busca incessante pela verdade. Cada página é um lembrete de que, na grande tapeçaria da vida, o que se pensava perdido pode se reconectar de maneiras surpreendentes, iluminando o caminho com a chama eterna da razão e da imaginação. Nesta obra, cada diálogo, entrelaçado com descrições ricas e ambientações densas, forma um mosaico narrativo no qual cada detalhe, por mais ínfimo que seja, contribui para o suspense, conduzindo o leitor por entre momentos de tensão, revelação e, ocasionalmente, um alívio irônico que surpreende e diverte. A precisão do timing na narrativa é comparável a uma coreografia impecável. As frases se sucedem com a cadência de um coração pulsante, enquanto a alternância entre o ponto de vista do narrador e a perspectiva incisiva de Holmes coloca o ouvinte, ou melhor, o leitor, exatamente a meio caminho entre o enigma e a revelação, num jogo de espelhos onde a lógica se mescla com o inusitado. A complementaridade entre o enigmático detetive e o seu fiel observador, Watson, é apresentada com maestria, revelando não apenas a sagacidade e o intelecto afiado de Holmes, mas também as fragilidades e o olhar humano que suavizam o brilho quase inatingível do gênio. Personagens secundários, como o misterioso Coronel Moran e a sempre atenciosa Mrs. Hudson, enriquecem a trama, ampliando o espectro do mistério e permitindo que até situações que beiram o absurdo, pensem, por exemplo, numa bala de ar comprimido e uma porta misteriosamente trancada, se transformem em momentos de humor sutil e crítica irônica, a rigidez da lógica. A linguagem escolhida por Conan Doyle remete a um romantismo moderno, onde cada palavra tem o poder de transfigurar o cenário urbano em um palco repleto de intrigas e revelações. O ritmo narrativo, quase musical em sua essência, ecoa com uma batida persistente, capaz de nos transportar para um universo onde o perigo convive com a ironia e onde cada frase
pulsa com o vigor da emoção. Assim, esta obra não se resume a um simples relato de investigações, mas se configura como uma celebração da capacidade humana de reinventar histórias e, com elas, moldar o destino. Convido vocês a se deixarem envolver por essa dança de palavras, onde o mistério se revela em sua forma mais pura e a arte literária se consagra como um eterno convite à descoberta e à imaginação. Encerramos a nossa jornada literária, repleta de descobertas e reflexões, recapitulando o surpreendente retorno de Sherlock Holmes, símbolo eterno de resiliência e da capacidade humana de se reinventar. Ao longo desta análise, exploramos como o retorno do detetive não é apenas o reavivamento de um herói, mas a celebração de uma narrativa que, com seu uso magistral dos recursos literários, transforma cada palavra em um instrumento de suspense e cada silêncio em um enigma a ser decifrado. Foi nesta dança refinada entre o mistério do retorno e a cadência poética das descrições que se forjou o espetáculo singular que é A Volta de Sherlock Holmes. A obra de Arthur Conan Doyle, com a sua dualidade encantadora entre a astúcia imperturbável de Holmes e a sensibilidade observadora de Watson, ultrapassa as páginas e se torna um legado duradouro que inspira não só os amantes da literatura policial, mas também artistas e sonhadores de todas as gerações. Este detetive imortal que desafiou a morte com uma astúcia quase mítica nos lembra que, mesmo nas sombras mais densas, a luz da razão e da imaginação é capaz de resgatar o que se pensava perdido. A narrativa, construída com precisão cirúrgica e pontuada com momentos de humor sutil, reafirma que o mistério não é apenas um relato de investigações, mas uma ode à eterna capacidade humana de reinventar histórias e, por conseguinte, o próprio destino. E lembrem-se, o Literatura de Primeira é fruto de uma parceria entre o de primeira categoria e a livraria Lira Cultural, em Arco Verde, Pernambuco. Lá você encontra não apenas a volta de Sherlock Holmes, mas também toda a obra de Arthur Conan Doyle. Passe lá e mergulhe nesse universo do mistério clássico. Por fim, convido vocês, caros ouvintes, a redescobrirem com olhos de admiradores e corações quietos a genialidade de Conan Doyle e a atemporalidade do mistério que ele tão bem soube encarnar. Que a luz tênue das lanternas nas brumas de Londres ilumine não só os segredos dos becos, mas também as veredas do espírito, onde cada enigma é uma ode à busca incessante pela verdade. E lembrem-se, se Holmes pôde voltar da morte com uma piscadela, qualquer contratempo da vida pode ser transformado numa aventura digna de nota. Até nosso próximo encontro.